Comparecemos a esta audiência pública para trazer a visão da nossa carreira a respeito da regulamentação das atividades de risco no serviço público. Antes de falarmos sobre o interesse específico das carreiras da auditoria fiscal em geral e dos auditores fiscais do trabalho em particular, queremos registrar a necessidade da urgente regulamentação dos incisos do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal. Desde a Constituição de 88, milhares de servidores, dentre eles os auditores fiscais do trabalho, que exercem atividades de risco, aguardam pela edição de lei complementar, disciplinando suas formas de aposentadoria com tempo reduzido. Queremos apresentar às senhoras e aos senhores as razões pelas quais consideramos justa, correta e legítima a inclusão da carreira Auditoria Fiscal do Trabalho neste projeto. Em primeiro lugar, o fato do auditor fiscal do trabalho ser detentor de porte de arma, direito advindo por meio da Lei 11.501 de 2007. E aqui vale a observação de que, em 2007, o direito de portar arma para os auditores fiscais do trabalho, ele adveio após o crime, após a chacina de Unai. Em segundo lugar, porque o Estado, também por lei específica, atribui ao auditor fiscal do trabalho o poder de polícia, ou seja, a prerrogativa de ter respeitada e acatada a ação fiscal, podendo o auditor fiscal do trabalho adentrar em qualquer local, em qualquer estabelecimento, a qualquer hora, onde exista um trabalhador subordinado, podendo, para tanto, lavrar autos de infração, que nunca agradam os empregadores, especialmente os mais incivilizados, colocando em risco a vida desses servidores públicos. Em terceiro, porque os auditores fiscais em geral e os auditores fiscais do trabalho em particular enfrentam situações de risco máximo, por exemplo, nas operações e fiscalizações de combate ao trabalho degradante, no combate ao trabalho análogo ao de escravo ou na fiscalização da exploração do trabalho infantil, incluindo o tráfico de pessoas para fins de prostituição, especialmente em áreas fronteiriças, objeto do PL 4264 de 2012, que tramita nesta casa e que já teve um substitutivo aprovado aqui na CETASP. Em quarto lugar, o entendimento de que os servidores com atribuições de auditoria e fiscalização trabalhista exercem atividade de risco está amparado pelos argumentos expostos no mandado de junção coletivo com pedido de liminar que tramitou no Supremo Tribunal Federal e obteve decisão favorável do ministro Marco Aurélio, a partir do entendimento de que o risco é inerente à atividade de fiscalização que os auditores fiscais do trabalho exercem. Aqui vale uma observação. Fazemos um parêntese para refutar veementemente a posição assumida pela representante do Ministério da Previdência Social em outra audiência pública realizada nesta comissão, que defendeu no sentido de que a exposição ao risco exige uma constância. Não exige. Repetimos, o risco é inerente à atividade da fiscalização. Quando um auditor fiscal do trabalho recebe uma ordem de serviço para ir fiscalizar uma denúncia, ele não tem que pensar se ele vai correr risco ou não. Ou no final da sua vida como servidor público, serem contados apenas as ações fiscais em que ele, como diz ou defendeu o representante do Ministério da Previdência Social, constantemente em risco. Então, o uso dessa expressão tem que estar constantemente em risco
É a mesma expressão que estão usando agora em relação ao projeto de lei do adicional de fronteira, que o auditor fiscal do trabalho teria que estar permanentemente na fronteira. E um parlamentar chegou a usar a seguinte expressão para nós, auditores fiscais do trabalho: vocês têm uma casinha na fronteira? Acreditamos nós que ele estava se referindo a uma guarita. Não, senhor deputado, nós não temos uma casinha, porque o modus operandi do auditor fiscal do trabalho não requer uma casinha na fronteira. Aonde há uma denúncia de trabalho escravo, ele vai na fronteira. Então, isso pode ocorrer 15 dias no mês, isso pode ocorrer 30 dias no mês ou um dia no mês. Então, nós refutamos veementemente a exigência de uma constância na questão do risco. Senhores deputados, senhoras deputadas, a prova mais evidente do que afirmamos nos tópicos anteriores foi a chacina de Unai, em 28 de janeiro de 2004, quando 4 auditores fiscais do trabalho e um motorista do Ministério do Trabalho foram covardemente assassinados por fazendeiros simplesmente descontentes com a fiscalização do Ministério do Trabalho. Foi uma das maiores chacinas de agentes do Estado no cumprimento de sua atividade profissional e que até hoje, passados 9 anos, ainda não houve julgamento desses crimes. Consta nos autos do processo de Unai que os executores dos crimes estavam hospedados no mesmo hotel, tomaram café no mesmo horário que as vítimas levantaram-se e foram cometer o crime 10 minutos depois. Então, isso é exposição ao risco, sim. Aqui registramos nossas homenagens a esses verdadeiros mártires do serviço público: Ailton, Eratóstenes, João Batista e Nelson. O risco que eles correram e que lhes ceifou a vida, nós, auditores fiscais do trabalho, continuamos correndo todos os dias, quer nas fiscalizações rurais, quer nas fiscalizações urbanas. A chacina de Unai foi a que recebeu maior divulgação na mídia, mas não pensem os senhores que foi o único crime cometido, o único homicídio cometido contra auditores fiscais do trabalho. Muitos já ocorreram. Numa referência ao parecer do senhor relator do projeto, abrimos aspas. Diz o relator: a Lei número 10.826 de 2003, em seu artigo 10, parágrafo 1º, inciso 1, prevê a utilização de arma de fogo para aqueles que exerçam atividade profissional de risco. E a Instrução Normativa número 23, de 2005, do Departamento de Polícia Federal, de 1º de setembro de 2005, visando dar cumprimento ao Estatuto de Desarmamento, especialmente ao contido em seu artigo 18, definiu as atividades consideradas de risco. Artigo 18, parágrafo 2º. São consideradas atividade profissional de risco nos termos do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 10.826, além de outras, a critério da autoridade concedente, aquelas realizadas por servidor público que exerça cargo efetivo ou comissionado nas áreas de segurança, fiscalização, auditoria e aqui grifamos, ou execução de ordens judiciais. Para concluir, senhor relator, queremos reiterar a importância da regulamentação urgente desses dispositivos constitucionais como forma de corrigir essa grave distorção que consiste em negar aos servidores públicos, por falta de amparo legal, um direito que já é assegurado aos trabalhadores do setor privado que atuam em condições desfavoráveis. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Rosângela.